Bom, boa noite, pessoal. Agradecer a presença do Gustavo, do Robson, do Cássio e do Matheus, né? Vamos dar início ao nosso quarto encontro sobre evaluation. Hoje a gente vai tratar de prêmio de risco. Então, as empresas, para investir em ações, né, no mercado aberto, elas normalmente esperam um pagamento extra por correr risco, dado que é uma remuneração variável, né? Então, a gente vai ver quais são as principais técnicas de determinação desse prêmio. Boa noite, Pablo, seja bem-vindo. Vou começar aqui compartilhando a tela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, a quarta aula, prêmio de risco de capital, né? Na aula passada nós falamos sobre taxa livre de risco. Então, é muito comum aqui no Brasil, com a alto valor da taxa Selic. Esse tema ele é tratado no capítulo 7 da Modara, né? Está aqui sendo apontado pelo material de Equity Risk Premium, né? O prêmio de risco por investimento em ações, né? O patrimônio de uma empresa. Essa aqui é a nossa literatura básica, para mudar, eu sempre faço questão de destacar, e também outros bons autores nacionais aqui fazendo parte dessa sugestão de leitura. Vamos lá, então, Equity Risk Premium. Prêmios de risco patrimonial, né? Uma intuição. Então, o prêmio de risco de ações, ele é o prêmio que um investidor cobra para investir no patrimônio de uma empresa, né? Está se falando ó, patrimônio médio. Então, aí já começa uma pequena alteração de valuation, de avaliação de empresa para análise contábil, né? Que normalmente o pessoal olha o período final. Aqui, o mais adequado seria analisar o capital disponível para os gestores, o capital médio ao longo do exercício, seria o ano, né? Então, na falta de uma descrição melhor, pense nisso como um preço de arcar como uma unidade de risco de ações, tá? Então, para cada unidade de ação que eu for investir, quanto eu vou pedir de compensação por fazer isso. Portanto, ela vai ser função de como os investidores avessos ao risco são ou agem coletivamente, né? E também vai depender de quanto risco eles veem no patrimônio médio da empresa, né? Ou seja, tem pessoas que são mais avessas e tem pessoas que são menos avessas a investir, né? Existem várias teorias sobre teorias comportamentais de finanças, até vocês já comentaram aqui, né? O David Kahneman, também o Herbert Simon, na teoria da decisão, e a gente acredita que a maioria das pessoas são avessas ao risco, sabe? Mas isso também não é função, não é algo linear, vai depender da idade, vai depender de situação econômica da pessoa, né? Os jovens tendem a ser mais ousados em termos de risco, então são mais propensos a assumir riscos que pessoas mais antigas, né? E o que isso tem a ver com a avaliação patrimonial, né? Significa que eu vender ou uma pessoa jovem avaliar uma empresa, ela pode avaliar a empresa de forma mais cara,
ou uma pessoa mais idosa, como ela corre menos risco, o preço do ativo, o mesmo ativo desse patrimônio, ele vai ser mais barato. Então, perceba que há muita relatividade em função dessa premissa de risco e vai depender de como as pessoas agem, portanto, coletivamente. O nível de prêmio de risco de ações deve variar ao longo do tempo em função de fatores macroeconômicos, como inflação e crescimento do PIB. Portanto, eu fazer uma avaliação de uma empresa brasileira, né, que tem um histórico de inflação elevada, eu teria a mesma forma de ação que eu precificar um ativo dos Estados Unidos, ou se eu fosse precificar uma empresa na Argentina que está vivendo hiperinflação, na casa dos 60%, teria a mesma avaliação que eu, de uma empresa brasileira, ou de uma mesma empresa americana, né? E se eu analisar a taxa de crescimento do PIB, tá? Pegar e comparar a avaliação de uma empresa chinesa, em que está num mercado onde tem uma alta taxa de crescimento, a forma de avaliação, o valor que eu chegaria para a empresa seria o mesmo? Obviamente que não, né? Nós observando esses fatores macroeconômicos. Também o medo de risco catastrófico tem influência nesse valor, no prêmio de risco que eu vou colocar. O que é um risco catastrófico? Como uma enchente, a pandemia, que a gente verificou alguns anos atrás, a guerra da Ucrânia. Tá? Então, é um evento catastrófico. Quanto valeria eu investir numa empresa russa hoje, em função desse evento, né? E a transparência ou falta dela nas empresas emitentes de capital, né? Também é outro fator que vai afetar o preço, ou a precificação, ou a valoração do ativo em questão, em função do nível de transparência que ela tem, né? A própria Bovespa classifica em níveis de governança, né? Nível 2, nível 1, novo mercado, e assim por diante. Eu vou precificar uma empresa em que não tem uma boa transparência, da mesma forma que uma empresa que tem transparência, ou seja, eu teria que pagar um prêmio mais alto para investir numa empresa que é uma caixa preta. Então, são fatores que vão ser incorporados nessa avaliação de risco, ou pelo menos a gente tenta fazer isso, né? Quantificar esses fatores numa mensuração de risco. Então, uma forma de fazer isso é analisando o prêmio de risco histórico, onipresente, né? Então, se eu olhar o prêmio histórico, é o prêmio que as ações ganharam historicamente sobre um título sem risco. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar e vou olhar no passado quanto era o pagamento dos títulos, por exemplo, aqui títulos, os Treasury Bills, os Notes, os Bonds, qual a diferença deles, né? Os T-Bills têm um vencimento de curto prazo, até 1 ano, os T-Notes têm vencimento entre 2 e 10 anos, e os T-Bonds têm vencimento de 10 a 30 anos. E aí eu analisar o quanto que a Bolsa, né, a NICE, ou qualquer outro índice que eu esteja pegando de referência, quanto ela bate historicamente esses títulos públicos, eu teria uma ideia de prêmio histórico do pagamento, né, para investir em ações. Tá? Mas aí nós teríamos algumas dificuldades para fazer isso. Né? Embora o uso de prêmios de risco ajam como se fosse um fato e não uma estimativa, eles são muito sensíveis ao comprimento histórico que eu estou analisando, a série temporal,
se ela é de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 90 anos, vai ter uma alteração bastante significativa. E se as taxas que eu estou utilizando são de curto prazo ou de longo prazo, vai alterar bastante esse prêmio de risco. E se a gente está usando também uma média, e que tipo de média a gente está usando, se ela é geométrica ou aritmética, vai acabar afetando drasticamente o nível de risco que a gente está mensurando. Aqui tem alguns exemplos. Se eu usar a média aritmética e a média geométrica de 1928 até 2010, tá? O mercado americano pagou um prêmio de risco, que é o Stocks menos T-Bills, né, de 7,62. Isso é uma média, ano a ano. Está muito bom, né? E aqui quase 100 anos, pagando 7,6 a mais que os T-Bills. Mas se eu usar os T-Bonds, pagou 6,3. Tá? E se eu, em vez de usar uma média aritmética, eu usar uma média geométrica, né? Dada pelo valor N sobre o valor original, nominal, né? Elevado na 1 sobre N. Vai alterar bastante o valor do prêmio pago por ação, né? Ou por investimento em ações. E se eu mudar o horizonte, em vez de pegar um horizonte de tempo muito longo, mais curto, né? Vai cair bastante, 5,83 nos últimos 10 anos aqui dessa planilha, baixou para 1,37. Tá? Então, isso representa uma diferença bastante grande de valores sendo considerados, né, no nosso cálculo, na nossa observação. Então, os perigos de confiar no passado. Né? Isso é perigoso, a gente olhar para o passado e dizer que o futuro vai ser igual. Tá? Porque as estimativas, elas sofrem ruído, são barulhentas, né? Ruído, noises, que a gente chama, né? O erro da regressão, né? Mesmo com longos períodos de história, o prêmio de risco que a gente deriva terá um erro padrão substancial, né? Como é que a gente calcula erro padrão? Tá? É o valor que eu tenho observado, né? Dado pela raiz do período que eu estou analisando. Então, eu teria um erro padrão dado por esse valor, se considerar 90 anos de dados americanos, né? Eu tenho um erro padrão de 2%. Erro padrão é desvio padrão sobre a raiz de N. Assim que a gente calcula, né? O nosso N é 90 anos, e dado que o desvio padrão histórico de uma média de 90 anos nos Estados Unidos é de 20%, eu tenho um erro de 2%. E isso, num cálculo de prêmio de risco, 2% é significativo, né? Se eu tenho ali 7%, tá? Ou 4%. Então, outro problema é o viés de sobrevivência, o uso de dados históricos de mercado de ações dos Estados Unidos ao longo do século XX criou um viés de amostragem, né? O que significa isso? A economia e os mercados de ações americanos estavam entre as economias globais mais bem-sucedidas, ou seja, elas, na verdade, eu usar o mercado americano, ela não reflete exatamente o mercado global, porque eu estou pegando uma parte do todo que teve um desempenho bom, bem-sucedido, em relação ao resto do mundo. Então, isso gera também um viés de sobrevivência, né? Os resultados já são viesados por natureza, por pegar uma parte bem sucedida e tentar tirar conclusões a nível global. Problema de inferência isso, né? A parte não é representativa do todo. Então, um prêmio de risco de ações atualizado, será que seria o melhor? Né? Em vez de pegar o passado,
Aí, como é que a gente determinaria esse equity risk premium? Aqui temos dados até 2013, tá? Até 2013, se vocês olharem, são dados do livro da Modara, então por isso que eles são um pouquinho antigos, o livro é antigo, né? Mas tem também exemplos mais atuais no último curso de primavera que ele deu, né? De férias, nos Estados Unidos, lá com 25 aulas, também está disponível no YouTube, que vale a pena assistir. Né? A única dificuldade é que vai ser em inglês, mas vocês vão perceber que é exatamente o mesmos exemplos que a gente está tendo, né? No entanto, com datas temporais mais atualizadas. Né? Então, considerando aqui 2013, ó, em 2012, o caixa real devolvido aos acionistas, isso médio do mercado acionário americano, foi de $72, usando-se um rendimento total médio da última década de $69, foi o pagamento médio. Isso vai representar o nosso valor presente, o nosso fluxo de caixa. Né? Se nós olhar o que os analistas esperavam de lucro crescerem de 2013 para frente, né, considerando 2014, 15, 16, 17, 18, eles tinham uma estimativa de taxa de crescimento do lucro na ordem de 7,67%, tá, em 2013, depois 7,28% em 2014, e aí então é como se determina esses valores aqui de 7,3% crescendo, né, até chegar ao último ano estabilizando um crescimento de dividendos de 5,27%. Então, é como se obtém esses valores. Tá? Imaginando que nós estamos em 1º de janeiro e olhar a média, tá, de pagamento da última década, e aí eu estou estimando quanto vai ser, né, de pagamentos 5 anos para frente. Com isso, eu consigo calcular o meu equity risk premium. Né? Eu vou olhar quantos pontos estava o SP500, estava em 1.426 aqui e estava pagando isso aqui de dividendos. Tá? E eu vou calcular minha taxa de retorno, analisando o futuro. Né? Então, eu tenho exatamente um valuation do mercado de ações, do mercado como um todo. Eu não estou analisando uma empresa só, mas o mercado inteiro americano, utilizando como proxy o SP500. E assim eu chego a uma taxa de retorno, né, sendo aqui especificado. No final do último período, após 5 anos, se assume um crescimento de 1,76%, que é igual à taxa livre de risco americana, né, da época. Pois bem, eu vou chegar a 7,54, que descontado do que é taxa livre de risco, eu tenho meu prêmio de risco atualizado. Né? Então, em vez de olhar o passado, eu estou olhando a avaliação presente com base na expectativa futura de pagamentos de dividendos, né? De rendimento total no mercado acionário americano. Essa seria uma forma bastante prática de achar o equity risk premium. Qualquer dúvida, vocês me interrompem. Bom, então, a questão de prêmio implícito. Prêmio implícito, a gente olhar para o mercado americano, ele flutuou. Isso aqui são dados analisando o retorno do mercado de ações menos a taxa livre de risco. Né? E ela teve períodos em que teve uma alta remuneração, como lá em 1975, 78, 79, e voltou a ter um pico de pagamento, né, ali no período da que a gente fala, né, a crise financeira. Que crise financeira é essa, né? Em pleno 2008, um prêmio de risco muito mais alto, tá? Então, se nós olhar, a gente pode correlacionar
esses momentos de alta e de baixa ao longo da história, tentando encontrar, né, razões para que tenham ocorrido esses acontecimentos. Então, por que é importante eu conhecer esse prêmio implícito do mercado de ações, né? Muitos bancos de investimento, né, na prática, especialmente departamentos de finanças corporativas, usam prêmios de riscos históricos, tá? Usando média aritmética como prêmio de risco para calcular o custo de capital próprio. Se todos os analistas do departamento usassem o prêmio médio geométrico em vez do aritmético, no mesmo período, tá, de 4,2, o prêmio passaria para 5,78. O que eles provavelmente, né, encontrariam? Tá? O que vocês acham? Se eles utilizaram e acharam 4,2 para várias ações, dado que o prêmio implícito que a gente acabou de calcular, né, ali mostrar como calcula, é diferente. O que vocês acham? Os acionistas estariam, os analistas estariam obtendo valores muito baixos, ou seja, a maioria das ações parecerá sobreavaliada, ou os valores obtidos serão muito altos e a maioria das ações parecerá desvalorizada, tá? Ou não deve haver nenhum viés, desde que usem prêmio de 4,2, né? O que vocês acham? Acho que não tendo o prêmio, né? Acho que é mais verídico, não? Se o pagamento for somente o prêmio Isso. tem, só que ele é mais baixo se eu usar o histórico, é 4,2. Sim, não, utilizando ele, né? Então não haveria viés. Não, se eu não usar ele, não tem viés. Ok. Ó, Não seria melhor? tá, mas aí não tem nenhuma das opções corretas. Né? Entendi. Então, porque o último eu estaria usando 4,2, né? Para valorar todas as ações. Então, o que vai acontecer se eu usar? Os valores serão muito altos. Vamos ver se vai ser muito alto. A média geométrica faz com que as discrepâncias entre o menor e o maior diminuam. Então, 1 sobre R. Eu tenho de denominador. Aqui está meu R, né? Então, se eu usar um valor de R menor, o que vai acontecer com o meu resultado aqui? Ele vai ser maior, né? Ou menor? Maior. Sim, sim, Vai, maior. vai ser Quanto menor o dominador, maior. Exato. Então, vou ter valores obtidos serão mais altos. Ou seja, a maioria das ações, né, parecerá desvalorizada. Eu vou olhar o mercado e vou dizer, não, tá tudo barato. Né? Tá tudo barato, vão comprar, porque eu estou usando uma taxa histórica ali mais baixa do que o prêmio implícito, quando na verdade elas estão caras, né? Tá? Me fiz entender? Bom, vamos em frente. Sim. Beleza. Então, estimando um prêmio de risco para o mercado emergente, aí a gente tem mais dificuldade, né? Saído do mercado maduro, que é o mercado americano, né? Que teve, por exemplo, o que a gente acabou de calcular, em janeiro de 2013, um prêmio de risco de 5,8. A gente pode usar duas maneiras para estimar o prêmio de risco. Primeiro, utilizando o spread de default do título. E aí, incorporando esse spread de default, como exemplo o caso do Brasil, eu pegar o Equity Risk Premium americano e somar a taxa de risco, né, de default do Brasil, chegando a 7,55. Isso lá naquele período, tá?
Também uma segunda maneira seria ajustando para risco de ações, né? Como fazer isso? Eu tenho o desvio padrão, eu tenho um desvio padrão histórico, né, da Bovespa. Então, eu posso calcular o valor médio e, com base na média, calcular a variância e depois calcular desvio padrão. Por isso é bom a gente aprender estatística, né? Média é fácil. Desvio padrão é o quê? É a minha observação, ou seja, a que eu estou analisando, menos a minha média, elevado ao quadrado, né? Isso aqui tudo dividido por n, tirado a raiz. Vou estar fazendo o somatório aqui de todas as observações. Essa diferença tem o meu desvio padrão. Aí eu vou calcular o desvio padrão da Bovespa, tá? Vou calcular o desvio padrão dos títulos do governo brasileiro, né? Que seriam representativos da taxa livre de risco brasileira, para mim achar a taxa livre de risco brasileira, e eu tenho um spread padrão em títulos. E calculo, então, meu prêmio de risco do Brasil, corrigindo, né, pelo desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão das ações é maior do que o desvio padrão médio dos títulos públicos, que, teoricamente, são livres de risco. E aí vou somar, né? Vou multiplicar isso aqui pelo meu risco de default e vai dar uma taxa de equity risk premium um pouquinho mais alta, de 7,55, está saltando para 8,43, porque eu estou considerando também a volatilidade do mercado de ações histórica e a volatilidade dos títulos públicos, né? Também. Tá? Mas não tem volatilidade. Como que não? A taxa Selic já foi a 25%, já teve a 2%, aí dá uma amplitude histórica de 20 e poucos, 23%. Então, mesmo a taxa livre de risco, ela tem amplitude, tem variância. Então, o prêmio de risco de ação em mercados emergentes, conforme a gente viu, ela vai ser o equity risk premium de um mercado maduro, tal como o mercado americano, mais o que a gente chama de country risk premium, né? E o que é esse tal country risk premium? É o que a gente acabou de ver. É o spread de inadimplência da empresa, do Brasil, o Brasil sendo uma empresa, né? Que são os bondes do país, né? Menos os bondes americanos, é uma forma da gente calcular o country risk premium. Então, em vez de investir em títulos americanos, investir em títulos brasileiros. Uma outra forma da gente calcular seria o spread de inadimplência, vezes o desvio padrão de ações do país sobre o desvio padrão de títulos do país, que a gente acabou de ver também, né? Ou eu posso também considerar como sendo o prêmio de risco americano, menos a taxa livre de risco americano, né? É o prêmio de risco americano, é o meu risco de mercado, menos a taxa livre de risco. Multiplicado pelo desvio de ações padrão do país sobre o desvio padrão de ações dos Estados Unidos. Tá? Seria uma terceira forma de eu calcular também o Country Risk Premium. No entanto, essa abordagem aqui tem problemas em países emergentes, né? E muito ilíquidos, tá? Porque apresentam baixo desvio padrão, né, de ações do país. Então, às vezes a gente olha um mercado emergente e ele, por ter pouca liquidez, ele tem pouca variabilidade. Aqui, como você, então, ele é constante, é homogêneo, não tem muito disso, né, tá? De volatilidade. E, então, é um dos problemas de eu usar essa terceira abordagem aqui.
Bom, então, estimativa de prêmio aqui para o caso do Brasil, né, a gente considerando o prêmio de risco implícito para o Brasil, né, em relação ao prêmio americano. Então, aqui está os prêmios pagos históricos dos Estados Unidos e o prêmio de mercado brasileiro, bem mais alto, né? A gente olhar em 2004, 2000 a 2002, né? Ali prêmios bastante altos pagos para investir no mercado brasileiro. Se a gente olhar, né? Isso foi reduzindo essa diferença de prêmio de risco. Tá? Mas se nós formos olhar globalmente, em vez de só o Brasil e os Estados Unidos, a gente encontra no material do Damodara, tem planilhas disponíveis online, né, para vocês acessarem, até depois quando forem fazer o trabalho ou na vida profissional. E é interessante a gente observar a quantidade de gente mundo afora que utiliza o Equity Risk Premium, né, e o Country Risk Premium do Damodara. Não somente bancos, mas também governos utilizam muito para precificar os seus ativos, para precificar ações, né? E também políticas econômicas, utilizando o Country Risk Premium e o Equity Risk Premium da Modara. Então, virou como se uma baliza, uma referência obrigatória na produção da mensuração de risco. Tá? Se a gente olhar aqui, a Argentina ó, apresentando um alto valor. Tá? Então, em black está o Equity Risk Premium, e em red tem o Country Risk Premium. Então, aqui é o Country Risk Premium e o Equity Risk Premium da Argentina. O do Brasil, né? Então, a gente pode observar todos os países aqui. Né? Então, quem teria maior Country Risk Premium, nós olhando por essa tabela, tá? Nós temos aqui o Paquistão, né? Com alto valor, o Equador com alto valor, tá? E a Grécia também com alto valor, isso do período de 2013. Tá? A gente pode olhar as planilhas atualizadas do site também, né? E vamos encontrar países que não têm risco nenhum, né? Como é o caso do próprio Estados Unidos, ó, Country Risk Premium da United Kingdom, né? O Reino Unido. Então, zero também, Country Risk Premium. Tem outros que também são zero, ou muito baixo. Cadê? Aqui, Austrália, ó, zero. Nova Zelândia, zero, né, de pagamento. Então, são considerados países também maduros em termos de mercado para investimento. Aqui embaixo também, a Suíça, a Suécia, tem um pagamento, né? E olhar o Equity Risk Premium, mesmo que a gente calculou, tinha visto para os Estados Unidos. Então, a gente consegue mapear países de alto investimento e se fosse fazer um sombreamento com desenvolvimento, né, eles quase que se sombreiam, né, um ao outro. Então, para uma empresa global, analisar Equity Risk Premium e Country Risk Premium é crucial. Vamos em frente. Então, como é que eu determino, né? As três formas que a gente viu ali para determinar
a, a taxa que eu vou pagar patrimonial, a esperança do retorno. Ela vai ser, deixa eu passar para o português, ficar mais fácil para vocês aí. A esperança do retorno vai ser a taxa livre de risco, que a gente aprendeu na aula passada, como é que se calcula, né? O Country Risk Premium, que está vendo hoje, acabamos de ver formas de calcular o Country Risk Premium, 3 formas de calcular ele, né? Mais o Equity Risk Premium. Essa aqui é a primeira abordagem. Tá? Eu vou estar multiplicando o beta somente com o prêmio de risco de ações, né, de mercado. Isso, implicitamente, é isso que a gente está assumindo quando usa uma taxa de empréstimo em dólar do governo local com uma taxa livre de risco. Vou usar um T-bond, que a gente está fazendo. Na segunda abordagem, a gente supõe que a exposição da empresa ao risco país seja semelhante à exposição a outros riscos de mercado. Ou seja, agora o meu beta, ele está multiplicando não só o Equity Risk Premium, mas está também multiplicando o Country Risk Premium, aqui entre parênteses, né? Entrou dentro da multiplicação, que significa que eu estou considerando, né, que os dois têm uma exposição, né, de risco semelhantes. Tá? Os riscos entre os países são semelhantes nessa minha segunda hipótese. Eu mostrei exemplos ali de países semelhantes. Eu investi numa Austrália, investi numa Suíça, né? Aí talvez essa minha segunda abordagem ela seja mais adequada do que a primeira. A primeira, se eu tenho muita diferença de risco entre os países, né? Então, eu vou usar essa primeira abordagem. E a última abordagem, ela vai ser interessante de ser utilizada quando a minha empresa ela é uma multinacional que acaba tendo investimento em mais de um país. Ela investe em países que têm a mesma taxa de risco e em países que têm taxa de risco muito diferentes. Então, eu vou ter que fazer uma ponderação para o meu Country Risk Premium igual se faz, né, a ponderação do beta, que é disposição de risco de mercado, para o país maduro. E aí eu vou ter agora também um lambda, né, além do beta, para ser calculado, multiplicando o Country Risk Premium que a gente está adotando. Tá? Então, o prêmio de risco, ainda eu posso incorporar mais penalizações além da taxa livre de risco. Além da taxa livre de risco. Eu posso incorporar, né, aqui um size premium, é um prêmio de tamanho. Quando as empresas são muito pequenas, elas têm que pagar mais. E também aqui um management premium, em função, como é que eu vou chamar aqui? Da inabilidade ou inexperiência ou falta de profissionalismo da gestão. Management premium, tá? Em função da gestão, uma má gestão. Então, ainda é possível incorporar esses prêmios específicos, como prêmio de tamanho e prêmio de gestão. Tá? E a gente pode utilizar o que a gente chama de alfa de Jensen como uma medida dessas anomalias. Então, é considerado como uma forma, quando eu não tenho como mensurar, eu não sei como calcular o size premium, ou o management premium. O que eu faço? Eu uso o alfa, né, como uma medida, o alfa de Jensen, né, que é uma diferença entre a expectativa de retorno que a gente tem com base no CAPM e o que o mercado está apresentando na realidade. A gente chama de alfa, muito usado para medir a eficiência da gestão de fundos de investimentos, de grandes bancos, quando tem uma quantidade gigantesca de capital em análise, e aí você quer me verificar se o cara é bom gestor mesmo ou não, ou se não é puro acaso do destino, né? O ano foi bom,
Aí foi bom para todo mundo, ele foi bem, né? Ou não, o cara é bom mesmo de verdade, de fato, aí se usa o valor do alfa, né, para mensurar quanto ele obteve de ganho acima do mercado. Tá? Então, eu estaria incorporando, penalizando a empresa, né, o investimento, por mais um fator aí que seria esse alfa, que é uma estimativa para o prêmio de tamanho e o prêmio de gestão ou má gestão. Então, o prêmio de tamanho, o que, que ele vem a ser, né? Pequenas empresas tendem a estar mais expostas a determinados riscos. Acesso ao capital é mais difícil, é mais caro. Profundidade de gestão, né? A gestão não é tão profissional, tão profunda, tem que ser superficial, até porque o tempo, né? Não se tem como dar conta de tudo que precisa, tal como precisa, com pouca gente. Também concentração de clientes é outro problema, né? Poucos clientes. Problema de liquidez, tá? Não é negociado a todo momento, então isso acaba exigindo dela um prêmio de risco maior, né? Como resultado, e apesar das dúvidas sobre a persistência de um pequeno prêmio de ações, é comum considerar e aplicar, então, tal prêmio na maioria das avaliações de empresas privadas, né? Mais para frente a gente vai ver, se eu pegar uma empresa de capital fechado, também vai ter mais penalizações por conta disso. É uma caixa preta, eu conheço, tenho só dados contábeis, não tenho valor de mercado, então acaba ganhando uma penalização de risco maior. Os prêmios de tamanho são estimados anualmente pela Duff Phelps e em Valuation Handbook, do US Guide to Cost of Capital. Então, a gente encontra esses valores calculados, aí vem a metodologia, como é calculado o prêmio de tamanho. Pena que a gente não consegue vencer tudo, né, em somente 10 horas de aula. Mas isso é bem interessante de ver exemplos de como calcular o prêmio de tamanho. E vai ser calculado com uma diferença entre o retorno excedente histórico real, que eu acabei de mencionar agora há pouco na lâmina trace, quando falei do alfa, e o excedente previsto pelo CAPM, né, chamado alfa de Jeans. Já o prêmio específico da empresa, né, o prêmio de gestão, destinam-se a contabilizar qualquer risco não sistemático, portanto não é de mercado, né, é específico da empresa, ainda não capturado por outros fatores incluídos no CAPM. CAPM é Capital Asset Price Model, prêmio Nobel, Sharpe e Linkner. Algumas razões utilizadas para a inclusão de prêmios de risco em uma estimativa de custo incluem risco de projeção, risco de concentração de clientes, equipe de gestão inferior, né, menos preparada, menos qualificada, que é o que acontece, e risco também de funcionários-chave, né, e liquidez imediata. Tá? É um problema das pequenas empresas, riscos específicos, às vezes, também de empresas. Bom, então, abordagens 1 e 2, que a gente já viu das 3, elas vão ser usadas quando Country Risk Premium com base na localização, né? A abordagem padrão eu analisar onde é que a empresa está localizada. Tá? Então, eu vou usar isso como referência. Em que é atribuído um prêmio de risco a uma empresa com base em seu país de constituição. Uma empresa brasileira, uma empresa indiana. Então, eu vou analisar e considerar o local de nascimento dela, né, como risco. O cara nasceu no Brasil, então ele tem mais risco do que um americano. Ou também, outra forma, é analisar com base na sua operação. Em que país ela opera? Ela pode ter nascido no Brasil, mas operar nos Estados Unidos, operar na Europa. E aí é uma segunda abordagem, né, de exposição ao prêmio de risco. A gente vai encontrar empresas
e expõe a dezenas de países, no caso de uma Coca-Cola, uma Royal Dutch de oil, né, de óleo, e então a forma de cálculo do cálculo do risco e prêmio seria por operação e não por seu país natal. Aqui um exemplo de operações de mercados emergentes, únicos e versus múltiplos. Então, eu pegar o caso da Ambev, que tem vários mercados, né? Ou o caso da Embraer. Aqui nessa tabela, aí, primeiro eu tenho o caso da Embraer, na segunda tabela eu tenho o caso da Ambev. A Embraer, ela opera, além do Brasil, ela opera nos Estados Unidos. 97% da receita da Embraer vem dos Estados Unidos e não do Brasil. Então, como é que eu vou dizer que ela está sujeita, ou ela está exposta a um risco Brasil? Se ela tem quase que 100% da receita vinda do mercado americano, né? Já fica a dica aí para ações, para investir em ações, hein? Ah, é. Se ela tá toda dolarizada, vamos para lá então, né? Vamos para É, ela. É bem forte a empresa. exatamente, ó. Então, olha só o que acontece com o Counter Risk Premium, né? Cai para 0,24%, de 8%, que é o risco Brasil, cai para 0,24%, fazendo uma ponderação em função da receita, tá? Da onde ela opera. E o Equity Risk Premium também é quase que o mesmo americano, da Embraer. Bem pensado, bem alertado. Onde é que o senhor conseguiu esse dado? Isso você tem que ir atrás da empresa. Esses dados estão no livro da Modar, né? Mas Tá. na coleta, para a gente coletar o Uhum. Equity Risk Premium, ou a gente vai nas tabelas. A gente consegue achar esses dados. Isso, muito bem. Tá. Se clicar no Google, chats da Modaro, né? Vai aparecer os links já de cara ali para vocês acessarem e ver. Ou senão, aí teria que coletar as informações, pegar a série histórica do S&P 500, pegar a série histórica dos T-bonds e Sim. calcular. Aí teria que manipular os dados, né? Aí teria que fazer toda a manipulação. Tá, E obrigado, senhor. agora, a receita da empresa, aí tem que conhecer, tem que ter dados da empresa, né? Aí você tem que abrir os relatórios para investidores, que normalmente vêm essas informações, né? Pegar lá. E aí tem que é um trabalho de levantamento manual, né? Tá? A não ser que vocês tenham acesso a softwares como o Refinitiv, da Thomson Reuters, da Bloomberg, e tem tudo que é tipo de informação que vocês queiram. Aí não precisa nem coletar esses dados, é simplesmente parametrizar os dados, tem todos ali. O Equity Risk Premium, o Counter Risk Premium, as receitas por empresa. Só que aí isso sai caro, né? Você manter. Só grandes investidores, bancos, aí tem isso 24 horas por dia. Uma vez ficou famoso o nosso ex-ministro, né, da Economia, ele tinha o pessoal questionando a necessidade de estar gastando, era coisa de, se não me engano, 20 mil dólares por mês para ter um terminal da Bloomberg 24 horas para ele presente no gabinete do Ministério lá da Economia, né? O Paulo Guedes. E então, o pessoal reclamando, questionando, tá, mas ele vem cá, ele está fazendo o trabalho dele, ele tem que estar bem informado para fazer isso, né? Mas para nós, meros mortais, que não tem tanto dinheiro, bilhões em movimento, o melhor caminho é procurar no Google ali, né, as planilhas da Modara e achar essas informações. E a empresa que a gente está interessado, ir lá no site da empresa e ver nos relatórios da empresa quanto ela tem de faturamento em cada país. No caso da Ambev aqui é mais fragmentado. A Ambev ela atua em vários países, não só em dois. A Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Equador. Então aqui está a receita de cada uma delas, né? Isso aqui
em milhões, ou bilhões, e quanto é o percentual, e aí então é feita uma ponderação para chegar ao real equity risk premium e capital risk premium. Então, a gente vê muita gente fazendo valuation sem considerar esses fatores. Às vezes olha uma empresa que é multinacional, ela opera em vários mercados e considera somente o país que ela está atuando como sendo o equity risk premium, né? Já está cometendo um erro. Então, estendendo para uma multinacional, que é o caso da Coca-Cola, em que não se considera, não está sendo considerado, por exemplo, aqui para didático, regiões em vez de países. É considerado o oeste europeu, o leste europeu, a Ásia, a América Latina, e quanto representa na sua receita cada cada uma dessas regiões, chegando-se ao Equity Risk Premium e o Country Risk Premium da Coca-Cola. A terceira abordagem, a abordagem de Lambda, em que a gente tem as fontes de receita, aqui, né? Mantendo-se tudo igual, uma empresa deve estar mais exposta ao risco de um país se gerar mais receita nesse país, né? Também eu posso utilizar como instalações de fábrica, que pode ser outra coisa, permanecendo iguais. Uma empresa que tenha todas as suas instalações de produção em um país de risco deve estar mais exposta ao risco do que uma que tenha instalações de produção espalhadas por vários países, né? Então, eu ter toda meu parque fabril numa China, podem fechar as portas de uma hora para outra, né? Ou em países próximos à guerra, vão estar mais expostas ao risco, né? E também o uso de produtos de gerenciamento de risco. Uma empresa pode usar tanto mercados de opções de futuros, quanto seguros para proteger parte significativa dos riscos. Então, a gente também pode dirimir esses riscos e eu analisar quanto por cento de risco a gerência da empresa ela está fazendo gestão. Eu estou mensurando o risco com base na exposição de mercado da empresa, só que ela não está exposta de fato porque tem uma boa gestão financeira. Eu tenho que analisar isso também. Se a empresa ela não for profissional, uma gestão profissional, ela vai estar mais exposta. Agora não, eu olhei e ela tem 100% das operações cobertas com edging, então ela de fato ela não está exposta àquele risco e eu querer penalizar o risco que ela tem por estar atuando naquele país ou ter nascido em um determinado país. Então, para isso, a gente utiliza Lambda, que seria uma terceira abordagem. Como é que a gente calcula? É o percentual de receitas domésticas da empresa sobre o percentual de receitas domésticas. Tá? Aqui está errado, tem um probleminha aqui nessa minha lâmina. Está replicado. Tá? Esse valor aqui, que é doméstico e o que é externo. Aí depois eu corrijo. Então, por considerar a Embraer, ó, e a Embratel, ambas incorporadas e negociadas no Brasil, aqui temos dois exemplos, tem um nome parecido, mas são diferentes, Embraer e Embratel. A Embraer, 3%, né, dela, né, de suas receitas são provenientes do Brasil, tá, enquanto que a média das empresas, está correto que eu botei no plural, então, a média doméstica das empresas. Então, não errei tão feio assim, tá? E aqui eu tenho a média da empresa. Então, a média de receita das empresas operantes no Brasil é 77% vindas do Brasil. Se eu pegar lá as 390 empresas operantes na Bolsa,
392, se não me engano, foi 395 atual. 77% do faturamento vem do mercado interno, mas a Embraer é só 3%, então tem um lambda de 0,04. Já o caso da Embratel, 100% da receita dela é do mercado brasileiro, sendo que a média das empresas do mercado acionário brasileiro é 77. Então, me dá um lambda de 1,3 para a Embratel. Tá? Então, assim, eu vou penalizar, seria a terceira forma de abordagem, para achar o Country Risk Premium. Somente 4% do Country Risk Premium vai para a Embraer. No caso da Embratel, vai 130%. Então, observe que se a proporção de receita da empresa média entrar no mercado for considerada de 100%, a abordagem desmorona na primeira. E há duas implicações para isso. Exposição de risco de uma empresa determinada por onde ela faz negócios e não por onde ela está localizada. E as empresas podem ser capazes, então, de gerenciar ativamente também sua exposição de risco. É outra implicação desta abordagem. Então, aqui, betas históricos fundamentais, chegando no finalzinho da aula, né? Como é que a gente calcula? A gente vai ver mais para frente esses conceitos. Eu já estou adiantando a ideia de beta desalavancado e um beta alavancado. Beta é o tema da nossa próxima aula, tá? Mas aqui, adiantando que existem mais de 2 betas, está sendo apresentado 2, e ele vai ser uma função dos impostos da relação de débito e equity. Tá? A gente também vai ver o que se chama de betas bottom-up, que é o mais utilizado para eu chegar ao equity risk premium, né? Ou melhor, o prêmio de risco de capital, que é uma função do equity risk premium mais country risk premium. Country risk premium, mais o RF aqui também, né? Em que a gente tem que identificar aonde a empresa atua, tá? Por isso que ela está aqui, essa lâmina. Cadê o meu cursor? Está aqui. Onde ela atua, então tem que conhecer geograficamente da onde vem a receita, encontrar outras empresas negociadas publicamente, né, em cada negócio, ou seja, eu ter comparáveis, para achar daí o que a gente chama de beta médio das empresas, tá? A estimar o beta médio não alavancado do negócio, vai ser o beta alavancado das empresas comparáveis sobre essa proporção de debt to equity das empresas comparáveis, isso valores médios. E aí eu vou achar o beta desalavancado do meu setor ou negócio, né, que eu estou operando. E aí estimar um beta não alavancado para a empresa analisada. E esse beta, ele vai ser não alavancado da empresa, que eu estou considerando, o somatório dos betas de cada negócio que eu opero. Como assim cada negócio que eu opero? Pegar o caso da SpaceX, a SpaceX não, a Tesla, né? A Tesla, ela, além de produzir automóveis, ela produz robôs humanoides. Então, é um mercado completamente diferente. Quanto por cento da receita vem de robôs humanoides, quantos por cento vem de automóveis, tá? E aí eu vou ter um beta da empresa que é diferente do beta de negócio. Ela pode trabalhar em dezenas de negócios. 1, 2, 3 dezenas de negócios, não somente um. Surgindo os conglomerados. Né? Estimar um beta financeiro, que vai ser, então, dado por a equação que a gente já apresentou na lâmina anterior. E estimar um beta operacional, ó, que é os efeitos da alavancagem operacional, que podem ser excluídos do beta não alavancado. A gente vai aprender também a fazer um cálculo, vamos ver exemplos na próxima aula, para chegar ao que a gente chama de beta total, considerar a questão financeira e operacional.
A maioria dos betas que a gente enxerga no mercado consideram somente o beta financeiro. Eles não calculam o beta operacional, que gera outra distorção de avaliação. Então, a gente vê no mercado, nas redes sociais, na internet, até mesmo as instituições financeiras, às vezes apresentando estimativas de valor que são viesadas por conta de falhas no cálculo, né? Ao não observarem todos os fatores que deveriam ser observados. Existem betas de contabilidade, tá, que estimam o risco de mercado de ganho de contabilidade. Então, eu poderia esquecer a questão de retorno e considerar, tal como aqui, a variação dos ganhos do SP500 e o lucro da empresa. Então, analisando o lucro e não o preço, para analisar o mercado. Existem esses betas também. Tá? Mas elas têm limitações, como erro padrão, falha do índice de mercado e incapacidade de regressões refletirem os efeitos de mudança do negócio e risco financeiro. O custo da dívida, como é que a gente calcula, tá aqui está a expressão, a gente vai voltar a falar também sobre ele para chegar à taxa de retorno do capital, né? A esperança do retorno. Que considera, ó, a taxa livre de risco, o spread de inadimplência, mais o spread de inadimplência do país e da empresa. Aí eu tenho o que se chama de custo de dívida. Tem o custo de dívida após o imposto, eu tenho que considerar o imposto, considerar a inflação, diferença de inflação do mercado brasileiro para o mercado americano, para daí calcular, com base em dados da empresa, né, qual é o custo, outra forma, com base em dados da empresa, calcular o custo de dívida, analisando a duração da dívida. Ninguém faz isso. Tem dívida e o pessoal pega o valor da contábil e diz, esse aqui é o montante da dívida. Só que tem a duração de dívida. E eu tenho que, um valor futuro, como está sendo colocado no ativo, ou melhor, no balanço patrimonial, às vezes ela tem vencimento daqui 5 anos, a dívida que está ali. Então, se eu fosse analisar valor presente, eu teria que descontar esse desenho que está sendo considerado, né? Tá? Teria que considerar a duração, o duration da dívida, para calcular o valor certo do KB. Tem o cálculo de títulos híbridos, né? No custo do capital, além do capital de terceiros, o capital próprio a ser considerado. Eu tenho a questão de leasings, né, que a gente vai ver também, até chegar no meu custo final. Tá? Então, olha só quanta coisa a gente tem por ver nas próximas aulas, para chegar ao real custo, né, que eu tenho de capital. O real custo de capital, que é aquele Rzinho que a gente vai considerar no nosso fluxo de caixa. Bem, aqui eu trago, para encerrar a aula, um levantamento das diferentes técnicas. Né? 81% das empresas usam CAPM para fazer o cálculo do risco, tá? Ou do prêmio de risco. Aí. 4% usam CPM modificado, 15% não sabem o que usa. 70% usam T-bond de 10 anos. 7% T-bond de 3 a 5 anos. 4% usam letra do Tesouro. 52% usam fontes públicas para estimar os beta. Então, pegam dados de terceiros como estimativa de beta. Né? 30% não fazem suas próprias estimativas. Ampla variação do prêmio de risco de mercado. 37% usam um prêmio entre 5% e 6%. 52%
usa uma taxa marginal de empréstimo e a alíquota marginal de impostos. Então, isso tudo vai gerando distorções, tá? na avaliação de empresa, gerando várias avaliações, né, que não são exatamente que tem a melhor técnica. Aqui um exemplo de cálculo para depois vocês se divertirem olhando, é o exemplo da Cirela, e aí uma planilha de Excel, né? Está aqui representado de A até AF, terminou Z, até AF. Está do ladinho a forma de equação relacionando ao B, esse valor aqui, com C, esse valor aqui, com S, tá aqui embaixo, tá? Para chegar a quem? Ao C, ao D, né? Ao D. Então, tá toda a lógica de construção para chegar ao valor do VAC, tá? Você se divertirem depois em casa, que já terminou o nosso tempo. Bom, gente, é bastante informação, mas eu acho que é bom entregar o máximo possível, né? Ou tentar entregar o máximo possível, para maximizar o aproveitamento dos nossos encontros, né? Perguntas, dúvidas? Olha, dúvidas e perguntas nenhuma, só fico abismado com o conhecimento. Porque é interessante, né, que a gente que tem um pouco contato mais, né, sobre essas questões, né, principalmente pelo lado profissional, e ver como isso vai acontecendo, né? Então, como que... Eu lembro muito das aulas do Clailton agora, quando ele abria aquelas matrizes loucas lá para explicar de onde é que saía. Então, isso é bem interessante, né? E o pessoal, não sei se vai fazer a CEA também, que é uma outra certificação que eu também estou tirando, junto com o pessoal. Também é bom porque já vai remetendo de onde é que vão saindo as coisas, né? Então fica talvez os links, né, sobre os assuntos são mais facilitados, vamos dizer assim, né? Bem interessante. Bom, Paulo. Então tá, pessoal. Tá Muito bem? obrigado por hoje. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Até mais. Um abraço. Valeu, Show, professor. valeu. Valeu. Viu, Alexandre? Deixei preenchida ali a planilha da presença daí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Feito, valeu. Um abraço.